Oi, turma, bom dia. No vídeo de hoje eu vou responder para vocês algumas dúvidas referentes à semana 11 e à semana 12, tá? A primeira situação que alguns de vocês comentaram que vocês tiveram dúvida foi a respeito da questão 1. A questão 1 dava 4 sistemas lineares e pedia para a gente resolver. Aqui ao lado, né, nesse quadro que eu coloquei a linha roxa, a gente tem a resolução que o livro fez, que ela fez pelo método da soma. Então, observa aqui comigo, na primeira, na letra A. Tá vendo que o x é positivo tanto na frase de cima como na frase de baixo? Então, o que a gente faz é observar o y. Ó, um y é positivo e um y é negativo. Dessa forma, se eu faço pelo método da soma, eu vou fazer x mais x, 2x, mais y menos y dá 0. Então, o igual eu vou repetir, eu vou respeitar o espaço dele, né? Lembrando que no método da soma eu tenho que ter x embaixo de x e y embaixo de y. Agora, eu vou resolver o 5 mais 1, que vai dar 6. Dessa forma, eu consigo entender que o meu x vale 3 e que o meu y vale 2. Agora, olha a letra B. Tá vendo que eu tenho aqui, ó, 2x mais y igual a 0, e a frase de baixo eu tenho x mais 4y é igual a 14? Para eu poder resolver, a forma como a sugestão de resolução do livro é eu multiplicar a frase de baixo por menos 2. Então, x vezes menos 2 vai ficar menos 2x, mais 4y vezes menos 2 vai ficar menos 8y, e 14 vezes menos 2 vai ficar menos 28. Aí, o que eu vou fazer agora é o método da soma. Então, 2x menos 2x, 0, mais y menos 8y vai ficar menos 7y, 0 menos 28 dá menos 28, jogo o 7 negativo para o outro lado dividindo, então assim eu descubro que o meu y é 4. O que eu preciso fazer agora? Eu posso, em uma das duas frases, substituir o y igual a 4, né? Então, vou substituir 4 no lugar do y, e assim eu descubro que o meu x vale menos 2, tá bom? Letra C agora, o que a gente tem? Eu tenho que 20x mais 10y é igual a 10, e eu tenho que x mais y é igual a 2. Então, uma das coisas que eu posso estar fazendo aqui é multiplicar a frase de baixo, a sentença de baixo, por menos 10. Quando eu faço isso, eu vou ter menos 10x, menos 10y e menos 20. Porque dessa forma eu consigo anular aqui o meu y, então eu vou ficar com 10x é igual a menos 10, né? Então, eu já sei que o meu x vale menos 1. Agora que eu já sei o valor do x, eu vou pegar essa frase aqui de baixo, no lugar do x, ó, eu vou substituir o menos 1, e assim eu descubro que o y vale 3, tá bom? Agora, olha a letra D aqui, eu tenho menos x menos y igual a menos 6, e 2x menos 3y igual a menos 3. Então, o que eu posso fazer? Eu posso multiplicar a frase de cima por 2 positivo. Aqui tá errado, tá? Então, o correto é mais 2. Pronto, agora tá correto. Então, quando eu faço essa multiplicação por mais 2, eu vou ter menos 2x, menos 2y e menos 12, que quando eu faço pelo método da soma, eu descubro que eu fico com menos 5y igual a menos 15, então meu y vale 3. Substituindo na frase de cima, ó, eu consigo descobrir que o meu x vale 3, tá bom? A questão 5 foi uma outra questão que vocês comentaram que vocês não conseguiram fazer. E ela é bem simples, eu acho que foi mais o estilo do texto que vocês não estão acostumados. Mas ela começa assim, ó. Calcule o valor de k para que o par ordenado 3,k, ou seja, 3, quanto? Qual é o meu valor de y quando o meu x é 3, que vai ser solução desse sistema aqui? Esse tipo de sistema, o que a gente precisa fazer é escrever a minha sentença, que está escrita aqui, no lugar do x colocar 3, no lugar do y colocar o valor de k e resolver essa sentença. Então, 3 vezes 3 vai ficar 9, 2 vezes k vai ficar 2k,
certo? Depois eu vou fazer o quê? Eu vou isolar o valor de k, né? Então, eu vou ficar com menos 2k é igual a menos 4, e dessa forma eu descubro que o meu k vale 2. Ou seja, quem é o par ordenado que ele está me perguntando? Ele está me perguntando do 3,2, tá? A questão 6 foi outra questão que vocês comentaram que vocês não entenderam, mas ela segue a mesma ideia da anterior. Então, quando eu tenho essa sentença aqui em cima, ó, que eu estou destacando agora, na verdade ele está me falando assim, ó, eu tenho um valor de x, um valor de y e um valor de z. É sempre essa sequência, tá? Então, quando aparecer o x na minha equação, pode ver, ó, é 4x. No lugar do x, ele vai colocar k. Por quê? Porque esse é o x, esse é o y e esse aqui é o z. Então, no lugar do x, tu coloca k. No lugar do y, ó, tu vai colocar o 2. Então, 5 vezes 2, 10. Por isso, já traz o 10 aqui. E no valor do z, tu vai colocar k mais 1. E agora a gente vai resolver como uma equação normal. Como é que eu resolvo uma equação? Bom, eu coloco letras para um lado, números para o outro e vou simplificando até chegar numa solução do estilo uma letra, né, uma incógnita é igual a um valor, nesse caso, que k é igual a 3. A questão 9, eu imaginei que vocês iam me mandar ela como dúvida, porque é uma questão que eu acho que vocês nunca viram ela. Que é quando a gente tem a solução de um sistema linear, eu quero uma representação gráfica. O que é uma representação gráfica? É o próprio gráfico. Como que eu vou fazer isso? Da seguinte forma, eu vou atribuir alguns valores para x, tá? E dessa forma, eu vou atribuir quantos valores para x? Pelo menos 2, porque eu posso fazer um plano cartesiano e eu vou descobrir onde esses pontos, né, eu vou marcar esses pontos e através de 2 pontos eu consigo fazer uma reta. A minha sugestão para vocês, agora em tempos de quarentena, é a seguinte: pega uma folha extra, tá, e faz um gráfico bem grande para vocês poderem fazer bem prolongadas as retas, porque muitas vezes essas retas, não obrigatoriamente, elas vão estar próximas do 0, 0, tá, ali da origem do nosso gráfico. Então, observa aqui comigo, ó, essa primeira reta aqui, ó, que é 4x mais 2y igual a 4, ela é essa reta aqui que eu estou destacando para vocês. Então, com 2 pontos, que nesses casos são os pontos que cortam tanto o eixo de x quanto o eixo de y, então é escolhido um valor de x é igual a 0 e um y é igual a 0, isso não é uma obrigação, tá? Mas se vocês quiserem usar essa técnica, vai funcionar também. Já a segunda reta, que é 2x mais y igual a 5, é essa reta aqui, ó, certo? Então, o que aconteceu nessa situação? As retas não se encostam, então a gente tem o quê? A gente tem retas paralelas, tá? Já a letra B, as minhas retas, elas se encontram em um único ponto, tá? Então, como elas se encontram em um único ponto, se a gente só prolonga essas retas, a gente acaba achando esse ponto, que neste caso é menos 2 para x e 3 para y. Já a letra C, eu consigo fazer as duas retas uma em cima da outra, então elas são retas idênticas. Que caso eu tenho em cada situação aqui? Bom, aqui eu tenho uma solução, então eu tenho um sistema possível e determinado. Aqui eu tenho um sistema possível, porém indeterminado, porque eu tenho uma quantidade absurda de respostas, eu tenho infinitas respostas iguais, enquanto nesse primeiro eu tenho um sistema impossível. Por que impossível? Porque essas duas retas, elas nunca vão se encostar, tá? Elas nunca vão se cruzar. Como elas nunca vão se cruzar, eu não consigo falar que eu tenho uma solução para esse sistema. A questão 11, ela pede para a gente descobrir quanto que tem que valer o m, que é esse m aqui, ó, para que eu tenha uma única solução. Então, para eu ter uma única solução do meu sistema linear, eu preciso resolver o determinante desse meu sistema, daí a mesma ideia lá da matriz, tá? Eu vou pegar esses coeficientes e vou escrever na forma matricial. Então, eu fico com 2, fico com m e 8. Aí eu vou multiplicar por x e y igual a 3 e o 6. Lembra disso? Aí o que eu preciso fazer agora é pegar essa primeira parte aqui do meu sistema e resolver um determinante,
que é o que está escrito aqui, ó, que eu estou destacando agora para vocês. Só que para eu ter um sistema com uma única solução, pode colocar já no resumo de vocês para estudar para a prova, tá? Então, para que isso aconteça, eu tenho que ter um determinante o quê? Diferente de zero. Então, quando esse meu determinante ele é diferente de zero, eu vou resolvendo, chego que m ao quadrado é diferente de 16. Então, se o meu m está ao quadrado, eu tenho que fazer a raiz de 16, ou seja, o meu m ele não pode ser 4, nem menos 4, porque na hora que eu resolvo o sistema, o determinante, o que vai estar acontecendo ali? Ele vai dar zero. Se ele é zero, ele não é um SPD, que é um sistema com uma única solução, tá? A questão 13 pede para a gente classificar e resolver os sistemas escalonados. Então, como que a gente faz para resolver os sistemas escalonados? Então, a gente vai começar aqui, ó. Observa que aqui eu tenho a letra A e a letra D, não é a letra B, tá? Porque eu tirei print lá do livro didático digital que eu tenho. Então, na letra A, observa que a última frase que eu tenho tá escrito 2z é igual a menos 6. Então, o que eu tenho aqui? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir quanto que é o z. Assim, eu descubro que o meu z vai valer o quê? Menos 3. Quando eu sei que ele é menos 3, eu posso substituir nesse valor de z aqui. E substituindo ele, o que eu consigo descobrir? O y. Então, o meu y fica valendo menos 1. O que eu estou fazendo é substituindo a frase de baixo na frase de cima, né? Porque normalmente a frase de baixo vai ter a incógnita que a de cima não tem. E descubro a de cima, porque ele já está escalonado. Depois eu pego tanto o valor de z quanto o valor de y, então o valor de z e valor de y, e assim eu consigo descobrir que o meu x vale 4 e descubro a solução deste problema, tá? Na letra D, eu vou fazer o mesmo processo, descubro desta forma que o W vale 4, substituo na de cima, que é o que está escrito aqui, vou resolvendo, chego que o meu Z vale 3, substituo tanto o W igual a menos 2 e o Z igual a 3 na de cima, descubro desta forma que o meu Y vale 4, substituo na primeira o Y, o Z e o W, que é o que está escrito aqui, e descubro que o meu X vale menos 1, então ele tem uma única solução. Ou seja, ele é um sistema possível e determinado, assim como o sistema da letra A. A letra B, eu tenho que 0 vezes Z dá 8. Bom, pensa comigo. Vamos fazer alguns testes. 0 vezes 1 dá quanto? Bom, 0 vezes 1 dá 0, tá? 0 vezes menos 100 vai dar quanto? Vai dar 0. Existe alguma opção de 0 vezes algum número dar 8? Na verdade, não. Então, isso é um absurdo. Por isso ser um absurdo, eu posso já entender que eu tenho um sistema impossível. Por que ele é impossível? Porque eu tenho uma sentença que é um absurdo. 0 vezes qualquer número 8? Não, isso não existe, tá? Então, se chegar nessa situação de ter um absurdo, já pode marcar que é um sistema impossível e que ele não tem solução, ou seja, nós temos retas paralelas. A letra C dá essas duas sentenças aqui e pede para a gente resolver. Só que o que acontece? A gente tem 2 frases e 3 incógnitas, então a gente não consegue uma solução. Então, eu já sei que ele não é um sistema possível e determinado, ele pode ser um sistema impossível ou possível e indeterminado. Então, o que eu faço? Eu tenho que escolher uma incógnita para ser livre. Então, a minha incógnita livre vai ser o x3. Eu vou falar que o x3 vale k, tá? Então, eu vou falar, ó, ele é um valor específico aqui, é um valor k que eu não sei quanto que é. Aí, quando eu faço isso, eu vou substituir nesta mesma aqui de baixo o k no lugar do x2 e descubro que o meu x2 também é k, tá? Então, ou seja, o x2 e o x3 têm o mesmo valor. Substituo essas duas informações na primeira, pode ver aqui, ó, tá? O x1 e o x2 e o x3.
e chego que o meu x1 ele é k mais 2 sobre 3. E eu fico com uma solução genérica. Essa solução genérica vai me falar que eu tenho um sistema possível mais indeterminado devido à quantidade absurda de soluções que eu posso ter. Porque se eu chegar para ti e falar, ó, eu quero que o meu k vale 1. Então, se o meu k vale 1, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse sistema, vou substituir 1 e vou te dar uma resposta. Mas se eu falar para um outro aluno que o meu k não é 1, que o meu k é 3, eu já tenho uma nova resposta, tá? Então, dessa forma, eu consigo uma quantidade absurda de incógnitas e eu estou representando genericamente. A letra E, ela se encaixa na mesma ideia da anterior. A única diferença é que, em vez de igualar a K, eu estou igualando o B ao alfa e o D ao valor de beta. Por quê? Porque são os valores que eu tenho aqui, tá? Então, o que eu consigo descobrir? Que o meu C também é beta. Vou substituir no C e no B o beta, posso anular, tá? Então, assim, eu descubro que o meu A, ele é 2 menos 2 alfa. Então, o meu sistema possível indeterminado fica como 2 menos 2 alfa, alfa, beta e beta, tá? Então, aqui a gente já tem um outro caso. Na letra F, eu consigo descobrir o Y. Então, meu Y vale 1 meio. Substituo na de cima, descubro que o meu X vale 17 sextos. Eu tenho uma única solução, então eu tenho um sistema possível e determinado. A questão 5 faz o seguinte, ela fala o seguinte, observem os dois planos cartesianos abaixo, cada um contendo a representação gráfica de um sistema linear 2×2. É possível afirmar que esses sistemas lineares são equivalentes? Argumente defendendo a sua resposta. E a resposta dele é que sim, eles têm a mesma resposta. Então, como que eu posso resolver isso? Eu posso atribuir valores. Então, eu posso falar que aqui é 1, 2, 3, 4... Então, 4 para x e 1, 2, 3. Aqui é o 3 do y. Olha o de baixo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Os dois não estão se cortando, né? Essas duas retas, nesses dois planos, se cortam exatamente no mesmo ponto nos dois gráficos. Então, sim, eles têm a mesma solução. Mas se tu não quiser falar que está indo de 1 em 1 cada risquinho, quiser falar de 2 em 2, também não vai estar errado. Aí tu ficaria com 8 e 6 para os dois, tá? O jeito mais simples é atribuir 1. Então, acompanhe aqui comigo a resolução oficial aqui que é pra gente. Então, sim, eles representam sistemas equivalentes, porque são sistemas que têm a mesma resposta, pois as duas retas concorrentes, que são a reta vermelha e a verde, são a representação gráfica, tá? Então, eu estou fazendo um gráfico de sistemas determinados, ou seja, sistemas possíveis e determinados, um SPD, e o ponto em comum das retas representa a solução desse sistema. Então, observando esses dois planos cartesianos, a gente percebe que o ponto em comum nas duas situações é o mesmo. Então, por ser o mesmo, eles são equivalentes. A solução, então, é 4 para x e 3 para y, é comum aos dois sistemas. As dúvidas dessa semana foram essas, então eu fico por aqui. Um beijo para vocês e até as próximas aulas.